a palestra da tarde, que é com a Francelina Helena Alvarenga Lima e Silva, da Fiocruz. Ela é especialista no tema de biossegurança. Essa palestra vai estar gravada, depois vai estar no canal do YouTube do Arquivo. E no final da palestra ela vai fazer um sorteio de um livro que tem um capítulo sobre o debate que ela vai estar trazendo aqui, tá? Então, com vocês, professora. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu tirar o microfone aqui. Se quiser me auxiliar com o pau para fazer as páginas. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é Francelina. Eu trabalhei 34 anos na Fiocruz e 6 anos em indústria farmacêutica, totalizando 40 anos de trabalho, e esse ano, no meio do ano, eu me aposentei. Mas aí fui convidada, fiquei muito feliz que, apesar de estar aposentada, né, fui convidada para dar aula aqui no Arquivo da Cidade, que me deixou muito grata. Eu vou falar com vocês sobre biossegurança. Não, acho que... Ah, tá, era a posição. Eu vou falar sobre biossegurança e em arquivos, bibliotecas, museus. Claro que eu vou focar mais no arquivo. Vocês desculpem, porque às vezes eu esqueço, porque como há muitos anos eu dou mais ou menos essa aula no Museu de Astronomias, eu esqueço, porque os bibliotecários, os arquivistas aqui, né? Então eu tenho que, porque lá o público é das 3 áreas, né? Bibliotecas, arquivos e museus. Então, eu só queria lembrar uma coisa, as disciplinas, né, elas se interligam, né? Então, muitas coisas que existem em laboratório, em segurança de laboratório, ou segurança predial de um instituto de pesquisa na área de saúde, é muito bem colocado também na área de arquivo, na área de biblioteca ou no museu. Então, quando eu falo de biossegurança, algumas pessoas até criticam, mas isso não é biossegurança. É biossegurança sim, porque biossegurança é segurança da vida. Então, vocês não me perguntem como que o papel tem que ser bem cuidado, como é o tipo de restauração que tem que se fazer. Eu não entendo disso. Eu entendo da saúde daquele indivíduo que está naquele ambiente, lidando com papel ou lidando com um artefato qualquer museológico, qualquer outra coisa. Eu falo deste indivíduo. Claro que aí eu tenho que ler alguma coisa sobre o arquivo, sobre a biblioteca, você acaba aprendendo alguma coisa, mas a minha área é tentar juntar a segurança laboratorial, a segurança do trabalhador, né, do indivíduo, com a biossegurança neste trabalho que é de arquivo, como o de vocês. Próximo, por favor. Então, aqui o título da minha apresentação é Abordagem sobre a Insalubridade em Arquivos. Eu vou falar pouco de insalubridade, não vou entrar muito na lei, vou tentar dar exemplos. Em arquivos e bibliotecas, os riscos para trabalhadores, o risco biológico. Pode passar. Então, eu vou falar alguns conceitos, porque muitas vezes a gente escuta falar uma coisa, mas não conhece bem esse conceito. Então, eu vou começar a falar, como o título é insalubridade, eu coloquei insalubridade é algo não salubre, doentio, que pode causar doenças ao trabalhador por conta da sua atividade laboral. A insalubridade é definida por legislação em função do tempo de exposição a agente nocivo, levando em conta ainda o tipo de atividade desenvolvida pelo empregado no curso de sua jornada de trabalho, observados os limites de tolerância, as taxas de metabolismo e respectivos tempos de exposição. Então, vocês veem que não é um único fator que causa insalubridade, são diversos fatores que se unem para causar um problema na saúde do indivíduo. Próximo, por favor. E o conceito de biossegurança? A biossegurança ficou muito em moda. Só assim, um parêntese. Eu trabalhei numa indústria farmacêutica alemã. Então, era extremamente rigoroso
o trabalho, eles tinham assim, normas de trabalho, técnicas, que você não podia sair daquilo, ainda mais a indústria farmacêutica. E aí, depois eu vim trabalhar na Fiocruz na época. E eu tive um choque, Ministério da Saúde. E eu vi que muitas coisas não eram usadas, não se tinha cuidado, né? De, por exemplo, pegar um material, um animal com luva, se pegava sem luva, e algumas coisas assim. Mas eu tentei aplicar o que eu sabia à minha prática do dia a dia. Aí, isso foi em 1983. Em 1984, já tem tempo, né? Falar 1983 já tem muito tempo. Tem gente que talvez nem fosse nascido nessa época. Em 1984, a minha chefe foi fazer um curso nos Estados Unidos, que era um curso porque a Organização Mundial de Saúde verificou que em vários locais do mundo ocorriam muitos acidentes nos laboratórios. E aí que precisava de capacitação, treinamento das pessoas. Ela foi fazer e trouxe essa ideia. E aí, em 1986, foi feito o primeiro curso de biossegurança no Brasil, no instituto onde eu trabalhava. E eu participei desse curso. E quando eu fiz esse curso de biossegurança, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero trabalhar com isso. Mas não tinha uma área específica, então eu trabalhava em controle de qualidade de vacina e continuava paralelamente desenvolvendo atividades de biossegurança. Mas até aí a criança era feia. Ninguém queria a biossegurança, que coisa chata. De repente, começou a biossegurança a aparecer mais quando, assim, claro, na parte laboratorial, muitas pessoas já estavam envolvidas, né, com esse trabalho. E aí, depois dos anos, final dos anos 80, anos 90, com o advento da AIDS, a situação da biossegurança, ela passou de criança feia a ser uma criança vista, né? Ela passou a ter visibilidade. E aí começou mais, né? Aí veio lei em 1995, que também a biossegurança está ligada principalmente, não só às técnicas laboratoriais, mas ela está ligada aos organismos geneticamente modificados, que também a lei de biossegurança. Então, em 1995, foi criada a primeira lei de biossegurança e depois veio uma outra em 2005. Mas, nesse período, vocês veem que ali está a CTBio, Comissão Técnica de Biossegurança da Fiocruz, 2003. A Fiocruz sempre alerta, né? Nesse período, nós desenvolvemos, assim, a área de biossegurança foi muito desenvolvida. No período de 2000 a 2005, a Fiocruz auxiliou na capacitação de todos os trabalhadores dos laboratórios centrais do Brasil. Nós viajamos o Brasil inteiro capacitando. Então, aí a biossegurança se tornou vista, né? E também não é só ser vista, ela passou a ser praticada. Até antes disso já era praticada, mas aí com a lei a coisa ficou um pouco mais séria. Então, em 2003, a Comissão Técnica de Biossegurança da Fiocruz deu essa definição para a biossegurança. Biossegurança é um conjunto de saberes direcionados para ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, as quais possam comprometer a saúde do homem, dos animais, das plantas e do ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Então, vocês veem que foi tentado colocar todas as atividades, aí no caso da Fiocruz, mas também atividades, se vocês forem comparar, a prestação de serviços. Muitos de vocês prestam serviços, ensino, alguns locais aqui, isso que está acontecendo aqui agora é ensino, né? Então, todos os locais relativos a arquivos, ou bibliotecas, ou museus, têm essas atividades. É só fazer uma correlação. O próximo. E aí, outro conceito é o conceito de risco. Risco zero não existe, né? Você pode minimizar ou eliminar um fator, mas dizer, vivo num ambiente de risco zero. Impossível. Sempre há uma possibilidade de risco.
Então, o conceito de risco é a chance de lesão, dano ou perda. Próximo. Avaliação de risco. A avaliação de risco é um exercício essencial e produtivo e ao se conhecer a origem do agente de risco, ao se refletir sobre as medidas que poderão ser adotadas, mais facilmente poderá ser minimizado ou neutralizado. Deve-se levar em conta os efeitos danosos sobre o indivíduo, a sociedade e o ambiente. Aí, uma pergunta. No arquivo, qual o risco que eu tenho? Alguém pode me citar algum risco? Risco de contaminação biológica, risco... Só isso? Só isso? A própria questão de incêndios, caso o material esteja de forma não... Você levantar o risco ergonômico de levantar peso, chega um arquivo para vocês contaminado com risco com químico, com BHC, por exemplo, que é um inseticida, é um risco. Vocês, por exemplo, não existe mais um local adequado para a guarda do arquivo e vocês vão descer uma escada, levam um tombo, toda essa situação relativa ao arquivo, existe risco, né? Então, mas vocês têm que avaliar, vocês têm que ter olhos de ver, né? Vocês têm que observar o seu ambiente, vocês têm que olhar que, esse livro aqui, olha, ele está na beirada, ele pode cair. Não, vou colocá-lo na posição correta. O meu caminho para o meu setor está encerado, eu posso levar um tombo. Então, várias coisas vocês têm que observar. Isso é avaliação de risco. Eu estava conversando com você, não foi, Elaine? Ou com a Ana Cláudia, sobre, acho que foi com a Elaine, sobre você se acostumar com o risco que você se acostuma com o risco. Você está vendo uma coisa ali todo dia e aquilo passa a fazer parte do seu ambiente. E aí você acostuma com uma parede toda cheia de fungos. Eu estava contando para ela, eu citei uma parte, mas assim, nós fomos fazer uma avaliação de risco em Salvador. Uma moça tinha o rosto completamente cheio de assim, espinhas, uma alergia horrível. E aí, quando nós entramos no setor dela, eu olhei o rosto dela, vi aquele rosto bastante, né, com problemas, né? E aí, perguntamos a ela, onde que você senta? Ela falou, eu sento aqui. Ela sentava exatamente junto da parede, cheia de fungo, cheia de umidade. E aí, porque era uma percepção, um levantamento sobre percepção de risco, nós não podíamos induzir a pessoa. E aí, conversando com ela e tal, assim, aí eu não aguentei, porque apesar de ser isso, eu tive que falar alguma coisa. Não, só falei assim, por que você não troca a sua mesa? De repente, se você trocar para outro lado ou para outra sala, seria melhor. E ela falou, tá, passa um tempo, nós voltamos lá, ela estava muito bem, eu achei que o rosto dela estava ótimo. E aí, quando nós entramos, perguntei, onde você está sentando? Eu troquei minha mesa. Puxa, que boa ideia que vocês deram. Troquei minha mesa, para outra sala e melhorei muito. Ela não percebia que aquele fungo que estava nele estava causando aquele problema alérgico. Então, a gente tem que ter olhos, né? Observar. Então, temos que avaliar o risco. E com isso, você pode fazer um checklist para fazer uma avaliação de risco. Próximo, por favor. Gerenciar o risco. O risco também pode ser gerenciado. Então, é um processo de tomada de decisão que envolve fatores políticos, sociais, econômicos, administrativos e de engenharia. A avaliação do risco, quer dizer, o gerenciamento de risco está diretamente ligado à avaliação que eu falei anteriormente, mas em dois sentidos, né, sentidos de mão dupla. Mas para que isso ocorra, né, que esse gerenciamento, essa avaliação realmente sejam efetivos, é necessária a comunicação. Porque se eu tenho um problema, eu tenho que mostrar, ou não só o problema, a solução, aonde estão os extintores de incêndio, a placa ali, atenção, proibido comer, é uma forma de mostrar, proibido o uso de celular durante a apresentação, tudo isso está dentro da comunicação, aqui é comunicação visual. Não é? Então, são as placas, a simbologia de risco que existe. Então, tem que haver uma comunicação do risco. O indivíduo tem
que saber que ele está num local que tem risco, né? Ele tem que ser informado. Quer dizer, é a comunicação da informação. Então, como é um processo de tomada de decisão que envolve fatores políticos, mudou o governo, acabou o dinheiro, né? Que daí é o fator econômico. E aí, várias coisas daquele setor, né? Às vezes as pessoas podem correr até o risco porque não tem o dinheiro para comprar o equipamento de proteção individual que o indivíduo vai utilizar, né? Mudou o novo pessoa que está na administração tem ideias diferentes do anterior e aí modifica todo o esquema e muitas vezes o trabalhador acaba sofrendo com essa situação. Problemas sociais. A dona Maria não fala para o seu João. Então a gente não pode resolver, não pode passar o material por essa sala porque ela não fala. Existem coisas assim, de laboratório, de pessoa tem que comprar um equipamento novo porque o laboratório não deixa ninguém entrar, ele é o dono. Isso no caso de laboratório, né? Vocês nunca viram isso. Os fatores administrativos. Geralmente, quando é relativo à segurança, fica em segundo plano, ou terceiro, quarto ou quinto, quem sabe, né? Então, muitas vezes, na compra de material que é importante, como eu digo sempre, que o material de proteção do trabalhador é o mais importante, mas muitas vezes os administradores não acham que seja tão importante. Então, não se compra a luva porque o dinheiro, a verba que veio para um outro setor e acabam não comprando o equipamento de proteção individual que a pessoa necessita. E de engenharia, esse é o mais problemático, porque as pessoas, se o ambiente não for adequado, não for construído corretamente, não vai ter jeito, né? Aí os acidentes poderão ocorrer, ou, por exemplo, não vai ter um ambiente correto para guarda.